Oi, oi, gente. Hoje o nosso vídeo não é uma receita, mas eu estou muito feliz em poder trazer esse vídeo, porque sempre que eu posso ajudar algumas pessoas dentro de alguma dificuldade que elas têm, isso é um privilégio para mim, né? E hoje eu quero auxiliar muitas pessoas que deixam no comentário dos meus vídeos, principalmente lá no vídeo da pizza, né, de como ter uma renda extra, né, fabricando e vendendo mini pizza. Se você não assistiu, corre lá e veja esse vídeo. Então, as pessoas sempre têm dúvidas, né, de quanto cobrar, como precificar. E nesse vídeo aqui, eu vou tentar trazer de uma forma bem simplificada para você que tem dificuldade até hoje, né, de colocar o preço, de entender o custo, né, do seu produto, né, seja ele no ramo de confeitaria, panificação, se você vende salgados, né, então serve para você também, né, não muda. E a gente precisa ter consciência que a gente não pode vender o nosso produto apenas para trocar figurinha, como se diz aqui na minha região. Ou seja, dar de graça. A gente não pode precificar o nosso produto olhando o preço do nosso concorrente, ou da nossa padaria, ou olhando, né, valores que as pessoas postam na internet, porque a gente tem que ter em mente que essas pessoas podem estar comprando seus insumos, as suas embalagens numa distribuidora, no atacadão, que às vezes nem todas as pessoas têm acesso e oportunidade a isso, né? Então a gente precisa dar valor no nosso suor, no nosso trabalho, até mesmo porque a gente sabe, gente, que quem mexe com doces, né, fabricando aí bolos, fabricando brownie, cones, docinhos, sobremesas, né, pães, salgados, isso dá muito trabalho e a gente precisa dar valor no nosso serviço e passar também um preço justo para o nosso cliente, né? Então, falando isso, vamos lá para o que interessa, né? Porque eu dediquei um tempo muito bom para estar trazendo de forma bem simplificada, né, o conhecimento que eu tenho para você que não pode comprar uma tabela, ou às vezes você já até comprou uma planilha, mas confundiu mais a sua mente do que antes de ter a planilha, né? Então, está aí e eu vou trazer tudo para você, tá bom? Então, gente, primeiramente aqui, para a gente começar a nossa precificação de forma correta, nós vamos começar a precificar todos os nossos ingredientes que vão ser usados para a receita do nosso brigadeiro, que eu resolvi escolher o brigadeiro para tentar ser mais simples e fácil de vocês entenderem. Para essa massa do brigadeiro de chocolate, eu vou usar, que eu coloquei aqui, ó, 395 gramas de leite condensado, que é uma caixa, né, como eu mostrei lá no vídeo, 200 gramas de creme de leite, 60 gramas de chocolate em pó, 50% e 12 gramas de margarina. A caixa de leite condensado, como a gente vai usar ela por completo, a gente vai colocar o valor dela aqui, que eu paguei R$ 4,99, certo? Na caixa de creme de leite de 200 gramas, eu paguei na promoção também R$ 2,99. Por aqui a gente já vê a importância de precificar, né, pessoal? Porque eu sei que muita região, mesmo na promoção, vocês não conseguem comprar um leite condensado e creme de leite Piracanjuba nesse valor. O chocolate em pó, eu vou usar 60 gramas, mas eu coloquei aqui que eu paguei R$ 37,00 no quilo. Então, eu preciso transformar esse quilo em gramas. Então, já até coloquei aqui no meu celular, que vocês podem pesquisar aí no Google mesmo, se vocês tiverem dúvida. Eu coloquei até aqui, ó, 1 quilograma equivale a quantas gramas? Então, já saiu aqui pra mim. 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, quer dizer que se 1 quilograma, né, corresponde a 1.000 gramas, sai a R$ 37,00, então eu preciso saber quanto custa cada grama do meu chocolate em pó. Então, eu vou entrar aqui na calculadora e eu vou colocar aqui R$ 37,00, que foi o valor que eu paguei, dividido por 1.000 gramas, que me dá o valor aí de 0,037 centavos, que seria aí menos de 4 centavos. Levando em consideração que eu gastei 60 gramas, então eu vou colocar aqui esse valor vezes 60 gramas, que me vai dar um valor de R$ 2,22 nesses 60 gramas de chocolate em pó. Então, vou colocar aqui R$ 2,22, certo?
E por último, a margarina. A margarina eu gastei 12 gramas. Vamos somar aqui também. Levando em consideração que eu pago R$ 6,50 em 500 gramas, então eu vou colocar aqui na minha calculadora R$ 6,50 dividido por 500 gramas. Então, eu sei que cada grama de margarina custa 0,013 centavos. E esse valor eu vou multiplicar por 12 gramas, que vai dar 0,15 centavos. Então, já vou colocar aqui 0,15 centavos. Então, aqui já está o valor de cada ingrediente que eu usei para poder fazer a massa do meu brigadeiro de chocolate. Então, o total que vai dar aqui, nós vamos somar agora, que vai ser R$ 4,99 do leite condensado, mais R$ 2,99 do creme de leite, mais R$ 2,22 do chocolate em pó, mais 15 centavos da margarina, que deu um total de R$ 10,35. Então, o total aqui é de R$ 10,35. Esse é o valor da minha massa de chocolate, porém, não coloquei ainda aqui o granulado e nem as forminhas, certo? Então, a próxima etapa aqui é a gente entender que essa massa teve um rendimento de 450 gramas aproximadamente. Se vocês repararem no início do vídeo, eu pesei essa massa e deu esse valor. E para nós sabermos, né, se nós vamos, a quantidade, né, que nós vamos ter de brigadeiro com essa massa, a gente vai precisar saber se a gente vai fazer brigadeiros maiores de 30 gramas para vender a unidade ou a caixinha, ou brigadeiros de 15 gramas, que são os brigadeiros para o cento, que são brigadeiros menores. Se nós formos usar essa massa de brigadeiro que pesou 450 gramas para fazer brigadeiros de 30 gramas, ele vai me dar um rendimento de 18 unidades. Por quê? Porque eu preciso separar 24 gramas dessa massa e depois passar no granulado, onde vai me dar um peso total de 30 gramas. Da mesma forma, se forem brigadeiros para o cento, que pesa um total de 15 gramas, ele vai me dar um rendimento de 37 unidades de 12 gramas. Porque quando eu passar no granulado, ele vai me render 15 gramas. Sabendo isso, nós entendemos que vamos usar 6 gramas de granulado para os brigadeiros maiores e 3 gramas de granulados para os brigadeiros menores. Você tendo em mente qual você quer fazer, a gente já vai começar a calcular aqui os brigadeiros. Eu escolhi continuar aqui a precificação com os brigadeiros maiores, que vão dar o total de 30 gramas. Então, eu passei por aqui e coloquei essas 18 unidades vezes 6 gramas de granulado, para eu saber a quantidade de granulado que eu vou precisar no total dessas 18 unidades. E eu vou precisar de 108 gramas de granulado. Fui adiantando aqui, pessoal, para o vídeo não ficar tão extenso, porque eu já sei que vai ficar, né? Mas tentando reduzir o máximo que eu posso. Levando isso em consideração, né, que eu vou usar 108 gramas de granulado e eu paguei R$16 em 1 quilo. Então, vocês lembram, né, que 1 quilo são 1.000 gramas. Então, vou colocar aqui na minha calculadora R$16 dividido por 1.000 gramas, pra gente saber quanto que custa cada grama de granulado, que é 0,016, que seria aí menos de 2 centavos, né? Vezes os 108 gramas que a gente precisa de granulado, a gente vai ter um custo de R$1,72 de granulado. Então, vou colocar bem aqui, R$1,72 de granulado, certo? Então, agora a gente vai passar para as forminhas. As forminhas que eu uso é a forminha de papel número 4, que eu pago nessas forminhas R$1,50 em 100 unidades. Então, voltamos para a calculadora. Eu vou colocar aqui R$1,50 dividido por 100. Então, cada forminha para mim
sai a 0,015 centavos, vezes 18 forminhas, 0,27 centavos. Então, eu já coloco aqui 0,27 centavos que eu vou gastar nas forminhas de papel. E eu também uso aquelas caixinhas de pétalas, né? Ou caixetas, como alguns chamam. Elas me custam R$ 2,99, 50 unidades. Então, vamos lá descobrir o valor de cada unidade. 2,99 dividido por 50 unidades. Então, cada caixinha daquela me custa 0,05, quase 6 centavos, né? Vezes as 18 unidades. Então, vai sair para mim a R$ 1,07. Então, já vamos colocar aqui também. Opa! R$ 1,07, certo? Então, o valor total que eu vou usar aqui na embalagem dos meus brigadeiros vão ser 1,7 mais 0,27, o total de R$ 1,34 aqui. R$ 1,34. Esse é o valor aqui que a gente vai gastar com forminhas, certo? Então, aqui a gente já tem o valor que a gente gastou na massa do brigadeiro, o valor de granulado para enrolar esses brigadeiros e o valor que a gente gastou com as forminhas. Então, eu vou passar tudo aqui para ficar mais fácil, para a gente continuar aqui a precificação do nosso brigadeiro. Então, aqui, gente, passei tudo para cá para ficar mais fácil. Então, o valor total que já foi gasto até agora, só com o brigadeiro mesmo. E as forminhas, é esse valor aqui, ó, de R$ 13,41. Então, esse valor é o valor total, né, de 18 brigadeiros, assim, ó, de 30 gramas, na forminha de papel, com essa caixinha aqui de pétala. Então, essas 18 unidades vão sair nesse valor de R$ 13,41, tá bom? Só que a gente sabe que a gente não pode precificar apenas o nosso ingrediente, né, os nossos insumos e a embalagem. Tem algo muito importante, que é a mão de obra. Gente, por favor, nunca trabalhem sem levar em consideração a mão de obra. Quem trabalha, gente, fabricando, vendendo e produzindo doces, pães, salgados, marmitex, sabe o quanto é trabalhoso, o quanto é difícil, às vezes até sofrido. Então, se a gente também pensa em crescer, em ter uma empresa, em ter funcionários, a gente jamais pode abrir mão disso daqui. Cobrar, separar, incluir na nossa precificação a mão de obra, certo? E o valor da mão de obra, ela vai depender aí de você mesmo. Eu acho que o mais correto aqui seria cobrar o valor, né, do piso salarial aí dos confeiteiros. Mas, para quem está iniciando, você pode começar colocando aí o valor do salário mínimo, que é o valor mínimo, né, que a gente sabe que um CLT recebe. Então, eu resolvi pegar o valor, né, do salário mínimo, mas você que vai colocar aí quanto você acha que você deve receber, porque a gente não deve colocar preço, né, no serviço de ninguém. E levando em consideração isso, que o salário mínimo tá 1.518, a gente sabe que se for um CLT, ele trabalha 8 horas por dia. Apesar que quem é empresário, quem tá começando aí a ter seu próprio negócio, a gente nem tem hora certa para começar e terminar, né? Às vezes a nossa jornada aí é 10, 12, até 14 horas, porque eu vivi isso durante muitos anos e sei bem disso, mas a gente vai colocar aí como se fosse um CLT. 8 horas por dia, 44 horas semanais, levando em consideração de segunda a sexta, 8 horas e sábado 4 horas, né, segundo a lei, o que vai dar aí 220 horas mensais. Então, para a gente descobrir quanto vale cada hora de trabalho, a gente vai pegar aqui os 1.518, o valor do salário mínimo, e a gente vai dividir pelas nossas horas semanais, que são 220 horas, certo? Então, eu vou colocar aqui novamente na minha calculadora, né? 1.518 dividido por 220 horas mensais de trabalho. Cada hora minha
vai me render R$ 6,90. E eu vou colocar esse valor bem aqui, R$ 6,90. E vou colocar essa hora sendo como o tempo que eu gastei para fazer esses brigadeiros. Então, isso é algo que você vai ter que calcular, porque a gente sabe que cada pessoa consegue produzir de uma forma diferente. Tem gente que consegue produzir uma quantidade maior, outros menores, né? Então, você vai ter que calcular. Ah, não, eu gastei 1h30. Então, você vai fazer o quê? Quanto que é metade de 6,90? Se a gente jogasse aqui mais ou menos 7, né? Vai dar aí uns 3,50, vai dar uns 3,45, né? Então, 3,45 mais 6,90. Então, você vai pôr o valor que custou seu horário de trabalho para produzir esses brigadeiros. Não, eu gastei só 1h30, que eu vou fazer aqui para exemplificar. Então, deu 6,90, certo? Então, daqui a pouco a gente vai somar aqui o valor que a gente gastou, né, na sua produção de brigadeiro, mais aqui o valor da nossa mão de obra e também o que a gente jamais pode deixar aqui, pessoal, de precificar é os custos fixos. E o que são os custos fixos? Os custos fixos são água, energia, gás, produto, depois eu mostro de lá, produto de limpeza, gasolina. Gasolina caso você precise, assim como eu. Ah, eu vou no atacadista comprar os insumos, né? Ou eu tenho que comprar a embalagem, eu preciso ir no carro. Ou de moto, você vai gastar combustível. Então, você precisa precificar. Água, energia, porque sem água e energia você não consegue, né, fabricar, produzir os seus doces, seus bolos, suas pizzas, seus salgados. Produtos de limpeza, porque a gente sabe que esse trabalho nosso, ele gasta, suja muita louça, suja muito o ambiente, então a gente se desgasta um pouco nessa parte de lavar e organizar tudo. E por que eu considero custos fixos? Porque mesmo a gente não tendo todos os meses esses valores iguais, que a gente sabe que todo mês a água, a energia, até os produtos de limpeza, o combustível, sempre vai mudando, mas a gente sabe que todo mês tem. Todo mês tem. Às vezes não vai ter um gás, porque na sua região você usa fogão a indução, vai ser energia, mas tá aqui incluso na energia. Então, você vai colocar aqui nos custos fixos, até esqueci de colocar aqui internet, porque a gente usa a internet para fazer a venda, né, dos nossos produtos. Então, esses custos fixos é tudo o que engloba que todo mês você sabe que você tem que pagar. Como muitas pessoas usam a sua própria cozinha como o seu ambiente de trabalho, eu sei que isso fica bem complicado de separar, né? De saber, vamos supor, R$ 50 de água foi para os nossos gastos pessoais, né? Domésticos, e os outros 30 foi para a empresa, foi fabricando os brigadeiros, os doces, enfim. A gente não tem como calcular bem isso. Então, o que que eu faço? Eu jogo um valor de 30%. Eu sei que esse não é a maneira super correta, mas é uma orientação para quem está iniciando, para não ficar sem cobrar e ter esse prejuízo de precificar os seus brigadeiros de uma forma errada e você ficar no prejuízo. Os custos variáveis, que tem muita gente que acha que isso aqui é variável, na verdade, é tudo aquilo que a gente não tem mensalmente como uma despesa. É algo que pode acontecer. Por exemplo, uma espátula quebrou, o cabo da panela quebrou, às vezes o seu carro estragou, você vai ter que pagar um Uber, né, para poder você ir lá comprar os seus insumos, né? Então, são coisas, né, que são eventuais, tá bom? E levando isso em consideração, eu jogo aqui 30%, tá? Não me julguem, mas eu tô tentando ajudar vocês, principalmente aquelas pessoas que estão começando agora, que é muita gente que manda falando que vende pão, que vende doce, que vende brigadeiro, que vende isso, aquilo, pizza mesmo. Eu recebo muitas perguntas lá no meu vídeo de pizza que tá aí no canal. Ai, por quanto que eu vou vender? Então, o quanto que você vai vender vai depender de tudo isso, tá bom? Então, levando em consideração 30% aqui dos custos fixos, eu vou somar, então, aqui, juntamente com o valor que a gente gastou para fabricar os brigadeiros, mais a minha mão de obra, tá bom? Então, eu vou somar para poder colocar aqui agora. Então, vai ficar aqui, ó, tá vendo? 13,41 dos gastos aqui do meu brigadeiro. 13,41 mais
6,90 da minha mão de obra. Me deu o valor aqui de R$20,31. Então, eu vou colocar aqui R$20,31. E esse valor aqui, eu vou multiplicar por 30%, que é dos meus custos fixos. Então, vou colocar aqui vezes 30%, que vai me dar um valor de R$6,09. Vamos jogar aí para 6,10? Então, aqui, R$6,10, certo? Então, aqui praticamente já estamos finalizando. Então, aqui, gente, eu já tenho tudo especificado. O custo dos meus brigadeiros, o custo da minha mão de obra e os custos fixos, que me deram um valor de R$26,41. Sabendo isso, eu vou colocar esse valor bem aqui, ó, R$26,41. É onde eu vou dividir pelos meus 18 brigadeiros, né? E vamos ver o valor que vai dar. Vamos jogar aqui na calculadora. R$26,41 dividido pelos 18 brigadeiros. Esse é o valor de cada unidade do meu brigadeiro. R$1,46. Então, vou colocar aqui. R$1,46. Esse é o valor de cada brigadeiro meu, já com caixinha, cobrando aí a mão de obra, os custos fixos, tudo muito bem precificado. Agora, se você for vender na caixinha da felicidade, que a gente sabe, eu tô sem a caixinha aqui, mas a gente sabe aqui que são 4 unidades, né? 1, 2, 3, 4. Você vai colocar essas 4 na caixinha. Você sabe que você vai precisar da caixinha, certo? E essa caixinha, que eu compro geralmente da Galvanotec, a G650, mas eu não me apego à marca não, pessoal. Eu compro o que tiver mais em conta pra mim. Mas ela vem, o pacotinho dessa caixinha vem 10 unidades e eu pago R$5. Então, ela sai a 50 centavos pra mim, certo? Então, se cada brigadeiro meu custa R$1,46, que eu vou colocar aqui, R$1,46, vezes as 4 unidades, que é o que vai na caixinha. Vamos ver aqui, R$1,46 vezes 4, quer dizer que os 4 brigadeiros vão me render R$5,84. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo. Se não entenderem, coloquem nos comentários, mas estou tentando simplificar o mais fácil para vocês. Então, deu R$5,84 os 4 brigadeiros, mais 50 centavos da caixinha. Então, vamos colocar aqui mais 50 centavos da caixinha, R$6,34. R$6,34. Então, quer dizer que uma caixinha montada para mim, com 4 brigadeiros, o custo total dela para mim é de R$6,34. Deixa eu marcar aqui. Gente, meu marcador agora, né, acabou a tinta, certo? Então, quanto que eu devo cobrar? O que a gente precisa ter em mente é que hoje o valor do nosso produto, a porcentagem, vai depender da concorrência que você tem na sua região, vai depender do tipo de produto que você está vendendo. E o que eu quero que vocês levem em consideração é que vocês não devem vender o produto de vocês com menos de 25% de lucro. Não pelo menos nesse ramo, né, de confeitaria, doceria, salgado, panificação, enfim, onde nós mesmos fabricamos e vendemos aí o nosso produto, né? Nós transformamos aí o nosso produto. E também oriento que não passe aí de 90%. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, as avenidas onde a gente sai para vender, fazer vendas de rua, doce nos comércios, tem muita gente vendendo. A gente topa o tempo todo com pessoas vendendo cone trufado, brownie, salada de fruta, os próprios doces. E dependendo do valor que a gente coloca no nosso produto, ele fica um valor difícil da gente vender, né? E também, se for numa região onde as pessoas têm um poder aquisitivo menor, elas também não vão querer pagar um valor alto. Então, você levando em consideração entre 25 e 90, dependendo do seu produto, você já consegue tirar aí
um bom lucro, né? E dependendo da quantidade que você fizer essas vendas. Então, por exemplo, a minha caixinha teve um custo final de R$ 6,34, certo? Então, vamos jogar aí 50%. Deixa eu pegar aqui meu celular. Vou jogar aqui uns 50% de lucro. 6,34 mais 50%. Essa caixinha para mim vai sair a R$ 9,51. Então, dá pra gente arredondar e vender essa caixinha com 4 unidades a R$ 10, que já dá um lucro bacana. Mas se você falar assim, ah não, mas aqui onde eu vendo não tem concorrência, é uma cidade turística, dá para eu vender essa caixinha a R$ 12. Beleza, né? Provavelmente você vai ganhar aí uns 80%, tá vendo? Uns 80 e poucos por cento de lucro, certo? E eu já vi pessoas a venderem até 13, R$ 15. Mas eu também não posso dizer quanto que saiu o custo final para ela. Então fica uma dica de vocês não pegarem valor na internet, porque a gente não sabe o custo final de cada produto, certo, pessoal? Então, o lucro, eu oriento mais ou menos vocês dentro dessas porcentagens, tá bom? E se você pensou, ah, mas eu queria saber como precificar os docinhos de cento, né? Porque eu coloquei dos maiores, de caixinha. Gente, tira um print aí do vídeo, né? Olha aqui, 37 unidades, certo? Vocês podem ter mais ou menos uma noção assim, ó. Ele é metade do valor do maior, tá bom? A diferença que dá aqui é que, por exemplo, essas forminhas que eu pago em 50 no número 4, pra gente fazer esses brigadeiros menores, a gente usa número 5. Então, ela sai a R$ 1. Então, a gente já economiza aqui 50 centavos, né? Outra coisa também é que a gente não vai usar, né, essa caixinha aqui, mas a gente vai usar uma caixa maior pra gente colocar o centro do nosso doce, tá bom? Então, se aqui dá 37 unidades, uma massa dessa, a gente sabe que a gente vai ter que usar 3 para dar 100, vai passar de 100, né? Então, por exemplo aqui, se o custo total para mim, de cada docinho, com a caixinha forminha, saiu R$ 1,46, então se eu sei que esse valor é do maior, que é o dobro do docinho menor, que é para festa, então eu posso aqui, para ajudar vocês, mais ou menos ter uma noção, você pode colocar aqui 1,46 dividido por 2. E cada docinho vai sair a 6,73. E aí você joga aqui vezes 100, né? Para saber o cento. Opa, coloquei 1.000, gente. 0,73 vezes 100. Então, quer dizer que o cento, para mim, sai a R$ 73, o custo desse cento, certo? Mas aqui eu gasto R$ 4,50 na caixa para colocar essas 100 unidades. Então, já deu R$ 77,50. Aí, se eu jogar aí, vamos supor, 50%, vamos colocar aí, mais 50% de lucro, ela me sai a 116. Aqui na região é cobrado 130. Então, quer dizer que vai, eu penso que vai mais ou menos aí uns 70%. Aí, ó, 70%. Então, pra gente vender, né, esse cento de docinhos, numa gramatura de 15 gramas, a gente tá lucrando aí 70%, quase 70%. Tá bom, pessoal? Desculpa porque o vídeo ficou longo, mas eu tentei simplificar, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, gente simples, que não conseguiu completar muito bem a escolaridade, né? E se você ficou com dúvida, pode deixar aqui no comentário, pode auxiliar aqui também, né? Que a gente tá um canal unido pra gente crescer e ajudar uns aos outros, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.